Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando no canal Difusa para mais uma live. Hoje nós estamos recebendo a professora Vanilda Santos. Vanilda é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela é doutoranda em Teoria e História do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisa filosofia africana, filosofia do direito, relações étnico-raciais e direito antidiscriminatório. É um prazer recebê-la aqui no canal. É também membro do canal Difusa. Lembrando a todos que estão aqui com a gente que o canal Difusa, né, por questões da vida, nós não estamos tendo uma agenda, né, de toda semana ou a cada 15 dias, mas estamos aí para poder trazer um pouco dos objetivos da Difusa, que é trazer a filosofia em outros espaços. Vanilda, seja bem-vinda para fazer sua fala aqui com a gente. Boa noite, a fala é sua. Boa noite, Michele. Obrigada pelo carinho, pelo acolhimento de hoje, né? Eu estou muito alegre por esse nosso encontro para conversar um pouquinho sobre filosofia africana e afrodiaspórica. Na verdade, é muito interessante porque esse nosso encontro já é para acontecer há algum tempo, né? Desde que eu ingressei como membro no Difusa, a nossa ideia era fazermos alguns diálogos sobre filosofia africana, que é uma área a qual eu tenho me dedicado já há algum tempo, né? E desde então não conseguimos realizar. Sempre acontecia alguma questão de agenda, né, que não fosse possível. E o nosso último agendamento, que foi há alguns dias, né, teve um imprevisto pessoal no dia do evento e infelizmente nós tivemos que cancelar, mas hoje está tudo bem, a gente resolveu reagendar para hoje, né? Bem, então é mesmo uma conversa, né? Eu cumprimento a todos que nos acompanham aqui, né, pelo canal, né, os membros, os seguidores do canal, os membros do Difusa e todos que aqui estão. É uma alegria contar com vocês, né? Bem, para essa nossa conversa de hoje, eu trouxe algumas questões que, por isso é uma conversa, né? Não é uma, digamos que algo pronto e acabado, tão sistematizado que não haja possibilidade para o diálogo, né? E eu resolvi falar um pouquinho sobre uma abordagem a qual eu já tenho feito há algum tempo nas minhas pesquisas sobre filosofia africana e também fazendo algumas apropriações, trazendo para a área jurídica, né, que é a minha área de pesquisa também, né, como a Michelle já me apresentou, né? Eu faço o doutorado em Teoria e História do Direito, né? Então eu tenho articulado algumas categorias da filosofia africana e afrodiaspórica nas ciências jurídicas. Bem, e aí eu sempre me baseio, e eu gosto muito de falar, na abordagem do filósofo da escola moçambicana de filosofia contemporânea, que é o José Paulino Castiano, né, que é referenciais para a filosofia africana, em que ele trabalha três grandes referenciais, né, de filosofia, que é a objetivação ou etnofilosofia, o segundo referencial é a subjetivação, e o terceiro, que é a proposta do Castiano, é da intersubjetivação, que é a categoria que eu me apropriei da abordagem da intersubjetivação enquanto categoria teórico-metodológica para as ciências jurídicas, né? E é uma das minhas fundamentações mais importantes, né? Bem, e recentemente eu tive a oportunidade de ministrar um minicurso na Unimontes, ao lado do meu amigo e companheiro de pesquisa, o historiador Flávio Muniz, né, em que nós
o nosso minicurso foi sobre introdução à história da África e as filosofias africanas, que foi uma versão síntese, né, de um curso mais amplo que nós tivemos a oportunidade de ministrar no final do ano passado. E já estivemos no Difusa há alguns meses também falando deste tema, né? Nesse minicurso na Unimontes, nós falamos, eu falei especificamente, abordei de forma um pouco mais aprofundada, embora seja em um minicurso, um dos referenciais que o Castiano apresenta, que é a subjetivação, né, que significa o momento em que os africanos, né, os africanos se colocam, embora se coloquem sempre, né, mas no caso da filosofia, né, da história da filosofia africana, que do ponto de vista filosófico, os africanos como no centro da produção do conhecimento epistemológico, do conhecimento filosófico, e não como objetos de estudo, mas como sujeitos da própria história e da própria produção de conhecimento. Isso porque o primeiro referencial, que é a objetivação, significa o momento, né, colonial em que a filosofia que é desenvolvida em África, ela tem como objetivo, de alguma forma, compreender os africanos como objetos de estudo. E a filosofia vai servir muitas vezes como auxílio à mentalidade colonial. A objetivação é chamada também de etnofilosofia. Bem, e no minicurso eu foquei primeiro no primeiro dia em um dos aspectos em uma das áreas da filosofia, que é a metafísica, e que está inserida dentro do referencial da etnofilosofia, mas de um ponto de vista positivo, enquanto filosofia da cultura, filosofar a partir das culturas, e o pensamento metafísico em África, né? E falei um pouco sobre isso, que foi muito interessante, eu pretendo aprofundar um pouco mais essa discussão, e também das formas como são desenvolvidas filosofias afrodiaspóricas aqui no Brasil, que se pautam nessas filosofias da cultura, né? A partir de um ponto de vista positivo da etnofilosofia. E o outro referencial que eu foquei, conforme eu disse, da afrocentricidade. Trabalhei a partir do seu principal expoente, né, que é o filósofo afro-americano Molefi Kete-Ashanti. Bem, e para hoje eu trouxe para nós a reflexão sobre o outro referencial, um dos seus aspectos, e não todo, porque é tudo muito aprofundado, nós iríamos levar realmente muito tempo, seria um curso completo, né? O referencial da objetivação, ele engloba tanto a afrocentricidade quanto o ubuntismo, que se pauta na filosofia Ubuntu, que é muito mais conhecida entre nós, né? Porque é muito falada pelo Brasil, né? Bem, o ubuntismo, ele tem parte da ideia da afirmação construtiva do eu, ou seja, é uma subjetivação construtiva. Né? Porque a ideia central é, conforme eu disse, o africano como sujeito da própria história e sujeito do próprio conhecimento. Né? E a partir da realidade africana, do contexto africano, e não como objetos de estudo, como tradicionalmente foi feito até essa abordagem. Bem, e ela parte de 3 aspectos que são muito importantes, né? Que são as possíveis zonas de contato com os americanos negros, né? Ou seja, os negros na diáspora. Abordar as origens desta filosofia que se desenvolve no continente em relação com a diáspora, né? Estabelecendo uma relação com o movimento da consciência negra de Steve Biko, Black Conscience. Né? E o terceiro aspecto é ressaltar os aspectos essenciais, ontológicos e éticos da filosofia Ubuntu, aquela que é mais conhecida entre nós, né? Sempre eu sou porque nós somos, essa frase é constantemente adotada, né? Nos mais diversos contextos, né? Nem sempre com o sentido exato, né?
Bem, e o José Cassiano, ele vai questionar, fazer diversas abordagens críticas, também discute a questão se o ubuntismo, ou seja, a filosofia, a partir da filosofia do Ubuntu, não seria uma nova forma de etnofilosofia, mas não vamos entrar nesses meandros aqui hoje, né? Bem, mas em 2020 ele esteve em um evento, ele já tem diversos eventos online no Brasil, como podcast, mas no final de 2020 ele esteve em um evento online, né, em que ele pontua a importância da filosofia Ubuntu na atualidade. Bem, os grandes expoentes da filosofia Ubuntu no continente africano são majoritariamente da África do Sul, né? Por conta do movimento contra o apartheid, por isso se tornou mais conhecido, né? E aí eu cito aqui alguns, como Desmond Tutu, Mogobe Ramose, que é a partir de Mogobe Ramose que a filosofia Ubuntu se tornou mais conhecida no contexto brasileiro, né? Mokulanga Macaleba, eu e essa pronúncia é maravilhosa. Bem, diversos outros autores, como Moitezek Letzeka, também, e nós vamos tratar aqui hoje da filosofia da consciência negra de Steve Biko, né? A relação da filosofia da consciência negra, ou seja, o ubuntismo traz também a relação da filosofia da consciência negra com a filosofia Black Power nos Estados Unidos, que é outra filosofia que me interessa muito. Todas essas terminologias, elas são muito conhecidas por aqui, a partir das apropriações nos movimentos negros, né? Mas, enquanto perspectiva filosófica, né, é algo que tem sido discutido assim, há pouco tempo, né? Bem, e além disso, a consciência negra, segundo o Steve Biko, que é o autor da filosofia da consciência negra, né? Ela é uma essência e a percepção pelo homem negro da necessidade de se juntar forças com seus irmãos. É assim que ele escreve em uma das suas obras, né? Tem uma coletânea de textos que foi publicada em português aqui no Brasil, né? Que é Eu Escrevo o que Eu Quero, né? Bem, então, voltando, o reconhecimento, né, a percepção dos negros da necessidade de juntar forças com seus irmãos, né, em torno de uma causa, né, em torno da causa da sua atuação e de agir com um grupo a fim de se libertarem das correntes que os prendem a uma servidão perpétua, né? Essa é a luta. Bem, e a luta pela consciência negra deveria começar por erradicar os conceitos falaciosos da mente do homem negro. E é a partir daí que eu vou começar, então, a falar do que foi essa filosofia da consciência negra para o Steve Biko, né? Bem, um momento, por gentileza. Bem, eu me baseei para essa nossa conversa de hoje, tanto nessa coletânea de alguns textos, dos textos do Steve Biko, né, que está como Eu Escrevo o que Eu Quero, mas também um outro texto do Steve Biko, que é A Consciência Negra, né, e a questão da verdadeira humanidade, que é um texto muito interessante dele, né, em que lá é possível nós percebermos ali os principais pontos da sua filosofia da consciência negra, né? Bem, e aí algumas questões são mais conhecidas do nosso público justamente pelo fato da consciência negra ter sido adotada a partir dos movimentos negros organizados, né? Sobretudo no movimento pela consciência negra, na questão da reescrita da história, né? Em que trouxe à tona a importância da história negra e a desconstrução da ideia de que os heróis
da abolição da escravidão, do ordenamento jurídico brasileiro, da luta pela liberdade, seria, no caso, uma princesa Isabel e não as figuras históricas, né, os heróis negros dessa luta, dessa resistência. Então, o feriado da consciência negra, no dia da morte de Zumbi, né, um líder e herói negro. Então, essa discussão ela veio à tona muito por conta disso, né, desses fatores muito importantes. Bem, e o Steve Biko ele vai dizer, então, que ser negro, e essa é muito importante, ser negro não é uma questão de pigmentação, mas um reflexo de uma atitude mental. E pela mera descrição de si mesmo, né, como é que a pessoa se autodefine, né, já se começa, então, a trilhar um caminho rumo à emancipação, a se libertar das correntes mentais, né? Ou seja, já se apresenta, então, um comprometimento com todas as forças, né, que procuram usar a negritude como rótulo, e isso é muito importante. Bem, e aí, conforme eu disse, a consciência negra é uma atitude mental e não unicamente a pigmentação da pele, conforme o Steve Biko, né? E por que é uma filosofia? Porque a filosofia da consciência negra se baseia em um autoexame, ou seja, reflete, pensa sobre os próprios pensamentos e ações, né? Que em última análise é o que levou a se acreditar que ao tentar fugir de si mesmo, ou seja, negar a própria negritude, né? E exaltar o branco em tudo que representa e não apenas a cor da pele, né? Os negros, na verdade, estariam, para o Steve Biko, insultando a inteligência que os criou negros, né? Ou seja, Deus, né? Deus. E a filosofia da consciência negra, ela expressa o orgulho do grupo e a determinação do negro de ascender e atingir o eu previsto. Steve Biko está falando na África do Sul, contexto da África do Sul, para os negros da África do Sul, em um contexto do apartheid. Isso é muito importante de ser dito, né? De ser tornado evidente, né? Bem, a frase mais conhecida também é de Steve Biko, né, que ela é também repetida, que a arma mais potente na mão do opressor é a mente do oprimido, né? Bem, e é fundamental para nós também o fato de que os negros eles se acham, o Steve Biko ele afirma nesse seu texto, eu achei isso magnífico, de um esplendor enorme, né, que os negros eles se acham mobilizados para transformar o sistema inteiro, fazer dele o que quiserem. Por quê? Porque há sempre no contexto de África do Sul, né, tentativas de camuflar os reais problemas e as causas, né? E as soluções serem soluções paliativas que não vão às causas dos problemas. E na verdade, as ideias são sempre de que eles devem mudar algo muito que não muda a estrutura, algo que não vai às causas do problema, e estamos falando do apartheid, estamos falando do racismo, né? Nós vamos falar mais disso já, né? Então, isso me lembra muito o que ocorre também na diáspora, né? Sempre uma tendência a camuflar as reais causas, né, dos problemas, enquanto não é simplesmente alterar alguns elementos dessa estrutura, é mudar a estrutura inteira. É assim que ele afirma, né? E a libertação, né, para o Steve Biko, tem importância básica no conceito de consciência negra, a liberdade, né? Porque se nós tivermos, pois é impossível, não é possível que nós tenhamos uma consciência do que nós somos e, ao mesmo tempo, continuarmos no cativeiro, né? Então, o que se objetiva é ser livre, é ser um ser livre, um ser livre. Essas são as palavras de Steve Biko, né? Bem, e esse ser livre implica a luta contra a maior força na África do Sul que impede os negros de exercerem liberdade, que é o racismo.
né? Bem, e aí eu gostaria de falar de algumas das influências, né, na filosofia da consciência negra de Steve Biko, né, que é a influência da dialética hegeliana. É Hegel, aquele mesmo, que a África não tem história, né, eles não são capazes. São diversos autores que vão se apropriar de filosofias também ocidentais, criticá-las, rediscuti-las, reelaborar, assim como com diversas outras, né? No caso, o Steve Biko ele é muito evidente no seu texto, né? Que ele a parte da dialética hegeliana, né? A tese, a ideia de tese, a antítese e a síntese, né? E ele vai dizer que a tese, né, presente na África do Sul ali, a tese é o racismo branco. O racismo branco. A antítese proposta é a unidade negra, a unidade dos negros, né, para contrabalancear esse racismo presente. E a síntese dessa dialética para Steve Biko é que se a África do Sul deve se tornar um país em que brancos e negros vivam juntos em harmonia, abrindo aspas, né, sem medo de exploração por parte de um desses grupos, né, esse equilíbrio só acontecerá quando os dois opositores conseguirem interagir e produzir uma síntese viável de ideias e de modos operantes. E isso é muito interessante, né? Bem, e ele também vai fazer uma crítica que, para mim, é uma crítica a uma visão utilitarista, e que eu considero muito importante para a gente pensar, talvez, as apropriações da filosofia da consciência negra fora do continente, fora da África do Sul, por exemplo. Ele vai dizer o seguinte: nós precisamos eliminar de imediato a ideia de que a consciência negra é apenas uma metodologia ou um meio para se conseguir um fim. O que a consciência negra procura fazer é produzir como resultado final, né, pessoas negras de verdade, que não se considerem meros apêndices da sociedade branca. A afirmação do ser negro. Já que o ser negro foi uma construção, obviamente, historicamente a gente compreende isso, né? Mas uma vez construída a ideia do ser negro, essa ideia de que um ser negro humano, né? A humanidade desse ser negro. E essa crítica, para mim, é uma crítica a uma visão utilitarista da consciência negra, né? Unicamente como um instrumento. E aí eu fica digamos que a provocação para nós pensarmos em que medida a filosofia da consciência negra foi apropriada no contexto brasileiro, né? Somente de forma instrumental, enquanto realmente perspectiva filosófica, que tem um potencial muito mais que instrumental, um potencial transformador, libertador, sobretudo do ponto de vista epistemológico, que orientam as práticas, as ações que vão mudar a realidade, né? Essa é a minha provocação. Bem, e é muito interessante porque o Steve Biko ele vai dizer que nós não podemos subestimar uma questão, e eu achei isso maravilhoso, né? Inclusive, hoje eu postei essa frase maravilhosa que eu já tenho essa ideia de outras leituras que a gente faz, né? Mas quando a gente toca o quanto no texto e consegue compreender o que um autor tão importante como Steve Biko estava dizendo muito antes dessas teorias da história toda que são atuais, que são estudadas, europeias ou não, né? É muito importante, já estava lá, olha só. Ele vai dizer, sempre existe uma interação entre a história de um povo, ou seja, o seu passado, né, é entendido como a história do passado, e a fé em si mesmo e a esperança em um futuro, né? Alguns dias eu concluía um evento, né? Inclusive uma pessoa falou que ficou tão emocionada no final, porque para mim é muito emocionante, né? Sem memória, sem história, não existe futuro. Não existe futuro, né? Bem, isso para mim foi maravilhoso, ler Steve Biko, essa inspiração, né? Na sua filosofia da consciência negra, o Steve Biko ele aponta a união de brancos, né?
e a articulação do seu poder na defesa dos seus interesses. Há uma associação, há uma força, uma autoproteção, isso no contexto da África do Sul, é claro, né, mas serve para a gente pensar em outros contextos, né? E essa união, ela garante a estrutura de poder branco, que tem sido vinculado o tempo todo, segundo ele, em defesa de uma ordem, né, de um status quo, de uma ordem que não querem que seja modificada, né? E para isso criaram, assim como criaram no Brasil, né, em outros lugares, um imaginário de que os negros representariam perigo, né? Representariam perigo. Tanto é que aqui, no nosso caso brasileiro, né, no pós-abolição, as pessoas descendentes de africanos, classificados como negros, serão consideradas as classes perigosas, aquelas que devem ter como objetivo, que devem ser o público-alvo das políticas criminais. Essa foi a única política para a população negra no pós-abolição, a política criminal, né? Bem, por que é um perigo? Porque os negros sempre foram considerados um perigo, pensando na África do Sul do pós-apartheid? Porque é um perigo que eles assumam o seu lugar de direito, e ele vai dizer, ao leme do navio sul-africano. Então, assumir o seu lugar de direito representa o perigo para os interesses. Isso é historicamente em todos os lugares, né? Bem, e ele vai fazer uma crítica ferrenha à falsa ideia de colisão política entre negros e brancos, isso pensando no contexto do apartheid. Então havia diversas discussões sobre isso, colisão política, né? Os aliados, né? E aí ele vai fazer uma crítica que essa ideia de colisão influenciou muito os liberais, né? Ou seja, aqueles que não eram os digamos que estavam também lutando contra o apartheid, né? E para os liberais, no contexto da África do Sul, o problema da África do Sul era o apartheid. Tá? Portanto, a solução que deveria ser encontrada para resolver o problema do apartheid é que a solução não deveria ser racial, ou seja, não deveria ser racializada. E aí o Steve Biko vai novamente fazer um processo dialético para compreender esse processo que acontecia na África do Sul. Ele vai dizer que a dialética liberal ela se dá da seguinte maneira. A tese dos liberais era o apartheid. Existe o apartheid, que é a tese. A sua antítese é o não racialismo, ou seja, os grupos que lutam contra o apartheid não podem ser racializados, que é a ideia de aliança entre negros e brancos, né? E aí o Steve Biko questiona isso, porque, na verdade, há alianças de proteção, né, dos brancos. Bem, e eles vão defender, os liberais, no contexto da África do Sul, a integração como a solução ideal. Integrar o negro numa estrutura pré-existente, sem mudar a estrutura, né? E a filosofia da consciência negra, proposta por Steve Biko, vai dizer que a tese forte, na verdade, aí, é o racismo branco. E que a antítese deve ser uma solidariedade ainda mais forte entre os negros. A filosofia da consciência negra de Steve Biko é para os negros. Está falando para os sul-africanos. E a antítese dos liberais para ele, é uma versão diluída da verdade, camufla a verdade, né? Cria uma ilusão, né? E é muito próximo da tese, ou seja, é muito próximo do apartheid. Quando você camufla a verdade, a realidade, você quer fazer parecer que não existe o racialismo, sendo que, na verdade, ele está ali e a exclusão vai continuar, né? E aí o equilíbrio não vai existir, que é a proposta da consciência negra, o equilíbrio, né? Bem, e ele aponta, inclusive, nessa sua filosofia e em alguns dos seus textos, o fracasso de iniciativas de projetos na África do Sul que se pautavam nessas ideias, na ideia do não racialismo, né? Como alguns movimentos cristãos, né? Bem, e aí
fechando, essa questão do objetivo da filosofia da consciência negra é alcançar um equilíbrio, uma verdadeira humanidade. Por isso o texto trata da humanidade, né? Onde a política de poder não teria o lugar como na política do apartheid, né? Mas uma política de humanidade. Por isso vai se basear também, vai fundamentar o movimento e a filosofia do ubuntismo, né? E aí ele também traz algumas questões que são muito interessantes. Como colocar em prática essa filosofia da consciência negra, né? O Bico vai dizer que é preciso empreender, né, uma luta constante pela verdade. Estamos falando de filosofia, né? Pela verdade. Tem que examinar e questionar os velhos conceitos, valores e sistemas. É assim. Isso é filosofia. Segundo, é preciso desenvolver nossos próprios esquemas, formas e estratégias, segundo a necessidade e a situação, sempre tendo em mente as nossas crenças e valores, né? Bem, e isso é muito interessante, porque alguém vai dizer, mas que filosofia da consciência negra? Filosofia, porque Steve Biko propôs uma filosofia. Os textos dele estão aí. É filosofia da consciência negra, né? Bem, estão todos me ouvindo bem? Eu estou falando aqui há um tempinho e eu não perguntei porque o meu áudio estava com uma certa interferência. Está tudo bem, Michele? O volume da voz? Tá tudo. Ai, que bom. Qualquer coisa, coloquem no chat aí. Bem, e agora eu passo a falar um pouquinho sobre algumas questões que nós tratamos quando estamos falando de história da África e filosofia africana, né? E aí sempre me instiga muito essa relação, que eu acho que meu tempo já está indo também, né? Bem, o Steve Biko ele vai pontuar na sua filosofia da consciência negra a importância que teve no processo colonial em África as ações dos missionários, os missionários religiosos ocidentais, né, que utilizaram como argumento que a religião ocidental, né, era uma religião científica e civilizada, enquanto a religião africana era superstição, né? E aí, a partir desse argumento, contribuíram para formar uma mentalidade de inferiorização dos valores culturais africanos, porque o humano africano, o sujeito africano, é religioso na sua essência. Então, se aproveitaram dessa religiosidade presente, né, para fazer com que essa mentalidade fosse construída. Essa mentalidade é uma das maiores responsáveis pelas correntes que aprisionam as mentes do africano. E é muito interessante essa filosofia do Steve Biko, porque eu me lembro de algumas aulas, né, que a gente estava trabalhando juntos, e o professor Flávio Muniz, que esteve aí também, sempre foca nessa questão, que ele tem diversos alunos africanos, né, e que falam que é evidente que a história da África também foi negada aos africanos, né? E justamente porque houve e eu vou falar daqui a pouco disso, uma deturpação, uma distorção do que era de fato a história africana a partir dessa construção que foi planejada, arquitetada, né? Não foi por acaso. Bem, e a partir disso, passou a imperar no continente, e aí pensando especificamente em África do Sul, mas vale para o continente, um monopólio da verdade. Quem é que tem a autoridade, né, e o reconhecimento para dizer o que é verdade? Colonizador. De forma arrogante, impõe o monopólio sobre a verdade, sobre o que é belo, sobre o julgamento moral, né? E que ensinou, sim, os africanos a desprezarem seus costumes e tradições. Isso quem está dizendo é um africano, um autor africano, né? Bem, e aí o Steve Biko, ele vai, a partir dessa constatação, né, ele vai propor que ele vai fazer uma defesa muito enfática, e eu gostei muito disso, né, da necessidade de uma teologia negra que busque relacionar Deus, Cristo, né, o cristianismo e o negro nos seus problemas cotidianos, tá?
Inclusive, ele vai falar da figura de Cristo, né, como lutador e não passivo, né, que alguém passivo que permite que a mentira permaneça. Qual mentira? Essa inverdade, as deturpações da história africana, da cultura africana, da filosofia africana, né, e que permaneça, que concorda que essa mentira continue sendo válida, né? Então, e aí ele vai dizer, né, o que os teólogos africanos e filósofos atuais discutem muito também, né, que a, a, a religiosidade africana lida, não, a teologia negra, né, ela lida com problemas existenciais, ou seja, que está presente na vida das pessoas, né, e não pretende ser uma teologia de absolutismo, de dogmatismos e absolutos, né. Bem, e em relação à história da África, reforçando o que eu iniciei, né, ele vai dizer que o colonialismo, né, o colonizador, os opressores, eles não se contentam em ter os africanos, os sul-africanos, os nativos, né, como eles chamavam, em suas mãos, né. Eles precisam desfigurar, distorcer o seu passado, deturpar os fatos. É o que foi feito, né? E como consequência disso, a história do negro na África do Sul é decepcionante de se ler. É uma história de derrotas, de sucessão de derrotas. Por isso a história não foi contada por lá, né? E aí ele diz que o processo de tomada de consciência, né, essa consciência que ele defende na filosofia da consciência negra, exige a reescrita da história, para que seja possível produzir nessa história, né, trazer à tona nessa história as figuras dos heróis que de fato formaram o núcleo da resistência aos invasores, a resistência à opressão, ao processo de escravização, né, que resultou na diáspora africana forçada, né? Então é a história da luta pela liberdade. E é muito interessante porque a gente vai fazendo o paralelo com o que ocorreu e ocorre no continente africano a partir dessas reflexões com o que ocorre a partir da diáspora, né? Na diáspora. O Steve Biko vai dizer, a história da África do Sul não começa com a invasão do colonizador em 1652. Né? Assim como a nossa história não começa com a chegada, né? A invasão das terras indígenas, chega Pedro Álvares Cabral e tudo mais. Né? Assim como a nossa história não começa com a saída dos primeiros africanos capturados e escravizados ilegalmente no continente africano. A nossa história começa muito antes disso, em África. Né? Bem, e o Steve Biko ele vai defender, então, para que seja possível, né, romper com essas correntes mentais e as correntes que aprisionam o homem, o ser humano africano, sul-africano, né, que impede o exercício da sua liberdade, ele vai defender uma unidade, que é a ideia da unidade africana, que é a totalidade do envolvimento, né, contra a ideia de fragmentação. Essa parte, para mim, é muito interessante, eu pretendo desenvolvê-la um pouquinho mais em outro momento. Né? Por exemplo, ele vai dizer que os sul-africanos são oprimidos não como indivíduos, não de forma individual, mas não como zulus, xhossas, mas como por serem negros, não por seus grupos, por seus povos, né, ou alguns chamam de grupos étnicos hoje. Eles são oprimidos por serem negros. Por isso a questão racial, do racismo. E aí a ideia da fragmentação para ele, naquele contexto, enfraqueceria a luta por essa liberdade, né?
Bem, e aí ele fecha as suas reflexões filosóficas, com a qual eu também vou concluir a minha fala inicial para a gente continuar, né? Dizendo que a verdade deve triunfar sobre o mal, né? Vencendo o medo e buscando, né, para a África do Sul um rosto mais humano, né? Um rosto mais humano. E fazendo um paralelo com a nossa história afrodiaspórica brasileira aqui, né? É a história dos africanos que chegaram aqui e dos descendentes nossos antepassados, é a história da luta pela liberdade e pela reconstituição da sua humanidade, da nossa humanidade. Bem, eu finalizo essas primeiras impressões para a gente conversar e te passo a palavra, Michele. Obrigada a todo mundo que teve paciência de ouvir minhas primeiras, digamos que, inquietações. Muito bom. Eu tentei anotar algumas coisas, assim, para tentar dialogar. Eu acho que eu vou começar com um clássico dentro do ambiente escolar, já que nós duas atuamos na educação básica, e a questão da consciência negra desse formato instrumental, né, na educação básica, como isso se dá. Eu acho que uma primeira coisa que eu gostaria de trazer, que eu estou trazendo um clássico, é quando nós abordamos a consciência negra, apesar de não ser somente em novembro, mas, né, é o que é posto, né? Há aquele comentário, no mínimo, desonesto, de dizer que não é necessário consciência negra, mas sim consciência humana. Eu acho que isso que você trouxe do Steve Biko, de pensar essa humanidade, né, uma verdadeira humanidade, é responder a esse jargão, a essa, nem sei o que dizer, mas eu queria que você traçasse a respeito disso, assim, né, de como que realmente não cabe dizer isso, mas como que o Steve Biko, inclusive, mostra que não cabe mesmo dizer isso, né? Mesmo que a gente já saiba, mas eu acho que é interessante porque é algo que é recorrente, infelizmente, né? Nós ouvimos muito. Eu já teve em uma das escolas que eu trabalhei que foi feito um mural. Deus criou homens e não raças, algo do tipo, que é a mesma paralelo do consciência humana. A outra coisa, quando você falou da antítese, né, de como que isso estava próximo do apartheid, eu me lembrei de uma fala recente de Sueli Carneiro, que ela deu uma entrevista recentemente no podcast do Mano Brown, e que ela alerta para como que o mito da democracia racial está se eu vou falar desfazendo, mas não é esse o sentido que ela quis colocar. Ela quis dizer que a nossa sociedade sustentou, né, a sociedade brasileira sustentou o mito, construiu e tentou sustentar o mito da democracia racial de diversos modos. E aí, inclusive, tem essas expressões de racismo velado, né, porque é para nós, para a sociedade brasileira, refletir uma harmonia entre raças que nunca houve, mas era esse o objetivo. Sendo esse o objetivo, a ideia sempre foi, você usou o termo camuflar, né? Sempre foi camuflar o racismo. Mas qual é o alerta que a Sueli trouxe na fala dela? Que nesse momento, diante de, né, nesse momento, diante do contexto que nós estamos vivendo em relação ao, não sei se é correto dizer o avanço do neofascismo, né? Enfim, ela fala que esse mito ele não se sustenta mais, não é isso mais o objetivo da sociedade brasileira. E aí ela cita alguns episódios racistas, né, públicos,
que não houve incômodo em estar sendo filmado, e como que as falas não teve a tentativa de velar. E aí ela chama atenção, porque nós, até certo momento, né, pensando aí como você trouxe, né, o movimento negro, em combater o mito da democracia social. Então, nós fizemos muitas leituras ao longo da nossa vida, nós temos um acúmulo de conhecimento para combate também, não só. E aí agora ela chama atenção que isso está se desfalecendo e que há um novo cenário se mostrando. E como que nós vamos lidar com esse novo cenário? Né? E ela chama atenção para isso, e aí eu fiquei pensando muito nisso durante a sua fala também, quando você traz você traz alguns trechos do Steve Biko em relação ao apartheid na África do Sul. Acho que vou começar com esse. E aí a gente vai ver como vai sendo. Então, Michele, está me ouvindo bem? Vamos lá, deixe-me ver se o primeiro ponto sobre a questão da consciência humana, né? Bem, a ideia era essa mesma, né? Porque, como Steve Biko estava falando para a África do Sul, né, no contexto do apartheid, a ideia central de que os africanos, os negros, né, que foram houve a construção de ser negro, né, não eram considerados humanos. A humanidade é uma luta constante para os negros, para os descendentes, para africanos e descendentes, porque historicamente houve a negação da nossa humanidade. Né? Uma das legitimações para a expoliação, para a escravização, para a captura, né, continuada, né? O início não foi, mas a continuidade foi esta, de que não são humanos, né? Não há razão, não há filosofia, não tem história, não são capazes de produção de conhecimento, de saber válido. É a negação da humanidade. É o que o professor Renato Nogueira trabalha como a zoomorfização, o processo de zoomorfização de africanos e descendentes, né? Então, isso no contexto da África do Sul, e é importante que isso seja dito, porque nós fazemos apropriações. As filosofias, tanto ocidentais quanto não ocidentais, e com a africana não é diferente, né? A adoção da categoria consciência negra, da filosofia da consciência negra, no contexto brasileiro, é uma apropriação no nosso contexto. No contexto original, no qual ela foi pensada, Steve Biko estava falando para sul-africanos, né? Sul-africanos. E a mentalidade do sul-africano foi formada para negar a sua própria humanidade, a sua própria cultura, a sua própria história, o seu próprio ser negro, porque ser negro era algo ruim, é a construção negativa do ser negro. E é isso que chega ao Brasil, né? Inclusive o movimento da consciência negra, o movimento da negritude, o movimento Black Power, né? Mas todos esses movimentos, eles têm fundamentações epistemológicas. Aí a filosofia da consciência negra, a filosofia Black Power, tem a filosofia Black Power nos Estados Unidos de Stokely Carmichael, né? E aí voltando a falar, então essa humanidade, ela é o resultado de uma luta constante, é a luta travada na África do Sul pelo reconhecimento da humanidade, né? Do ser negro. Então, aí aqui se usa tudo muito fora de contexto, não existe consciência negra, existe consciência humana. A humanidade de negros sempre foi negada. Então, Steve Biko fala para os próprios negros, para o autorreconhecimento da sua humanidade e para a construção de uma outra possibilidade no contexto da África do Sul, do apartheid. E aí, pensando no nosso contexto brasileiro, a apropriação da consciência negra, exatamente essa consciência para os próprios negros de que são seres humanos, né, da afirmação da sua humanidade, mas para o reconhecimento aqui, a apropriação foi essa, o reconhecimento de que negros são seres humanos. Não é essa a mentalidade que foi construída aqui.
é a mentalidade de que nós não somos humanos igualmente. É lindo hoje dizer que não existe consciência, consciência negra é consciência humana. É claro, nós esperamos que um dia, quem sabe, né, isso seja possível, né, de fato. Mas, enfim, e aí, na minha fala também, talvez vocês tenham percebido um pouquinho, uma pitada de crítica também, né? Porque, para mim, Vanilda, houve, sim, uma apropriação instrumentalizada do conceito de consciência negra. Porque o próprio Steve Biko fala, ela não é instrumento, apenas um instrumento, uma visão utilitarista, que tem servir unicamente como um instrumento para um determinado fim das ações de movimentos organizados, né, de tomada de consciência. Não é isso. A filosofia da consciência negra é um projeto muito maior, muito mais amplo, né? E talvez a visão mais tornada pública no nosso contexto brasileiro é uma visão reduzida do que é a consciência negra, que aí seja, por exemplo, esse tipo de mentalidade, né? De que acha que estão falando de algo que nega a humanidade do negro, sendo que, na verdade, é algo para afirmar a sua humanidade, que foi historicamente negada. E é tão interessante como Steve Biko é atual, pensando no contexto brasileiro, porque essas falas que você me disse, elas partem de pessoas negras. Muitas pessoas negras no contexto brasileiro. Então, Steve Biko estava falando para negros na África do Sul, aqui também nós precisamos falar para negros no Brasil também. Não somente para os brancos, sobre essa questão, né? Porque vai ser sempre o projeto. E agora eu entro na segunda, e eu estou falando brancos mesmo, porque o próprio Steve Biko, um não branco, o ser negro, ele não é somente a questão da pele, mas um não negro um não branco, ele não necessariamente é um negro, né? Porque para ele é a consciência, é a tomada de consciência do que é o ser negro, do engajamento, a tomada de posição, uma tomada de posição, né? Bem, e aí eu já entro na sua segunda questão, né? Vanilda. Oi, perdão. Posso fazer um comentário na primeira? Pode, claro. E aí eu concordo com essa questão da instrumentalização, e muitas vezes, né, a consciência negra, tal como é esse formato que você colocou como instrumental, reproduz essa visão do negro não humanizado. Então, até hoje a gente vê nos dias de consciência negra, teatros que exploram a escravidão, que amarram as pessoas com correntes. E não é a isso que a consciência negra, como você está colocando. Então, e de novo, muito mais camufla as reais causas, porque na consciência negra não discute-se racismo, discute-se escravidão. Então, não houve entendimento, se é que eu posso dizer isso, porque eu acho que seria até ingênuo da minha parte, de que o deslocamento da data, o 3 de maio, não é 3 de maio no sentido de comemoração, e o 20 de novembro, como é colocado, não é só um deslocamento de data, porque se fosse só para ser deslocada a data, tínhamos continuado no 3 de maio, acorrentando pessoas no dia 3 de maio. Mas não é isso. E aí, no dia 20 de novembro, ao invés de trazermos o genocídio da juventude negra, dentre outras coisas, porque é isso, ainda é consequência de nós não sermos verdadeiramente humanos, a gente continua vendo teatros que acorrentam pessoas e fala da libertação da escravidão. E aí eu acho que nesse sentido a sua fala é muito muito correta em dizer dessa consciência negra que é instrumental e não uma consciência negra na mão do oprimido e que liberta essas mentes, essas correntes mentais e servis e tudo mais. Verdade, estou de acordo. Estou de acordo.
considerações muito importantes. É bom que quando a gente dialoga, a gente vai sempre já fazendo novas incursões, né? E a gente aprende muito com isso, né? Talvez nós temos que ter mais esses espaços, né? Bem, a sua segunda questão é difícil, eu não sei se eu entendi muito bem toda ela, mas parte sim, né? Eu vou tentar dialogar contigo nesse sentido. A questão, a Sueli Carneiro falou sobre o mito da democracia racial. Eu não entendi exatamente qual foi a posição dela em relação a isso, mas eu entendi que, bem, foi uma luta dos movimentos negros organizados para romper com o mito da democracia racial, ou seja, fazer com que o Estado brasileiro reconhecesse o racismo e que a sociedade, de maneira geral, também passasse a reconhecer que ele existe. Essa desconstrução do mito é algo ainda em andamento. Para mim, isso não ocorreu de forma como se tivesse sido tudo quebrado, porque as políticas de ação afirmativa foram aprovadas, porque algumas começaram a funcionar, rompeu-se em alguns setores, em alguns espaços, como, por exemplo, espaços acadêmicos, entre aspas, né? Na comunidade, de modo geral, as pessoas, de modo geral, as pessoas do povo, das periferias, em todos os espaços, e eu sou uma mulher que moro na periferia, né? Porque é muito comum também achar que pessoas que cursam doutorado são todas de classe média, moram nos bairros de classe média, média alta da cidade, né? Que não andam de transporte público, que não utilizam o Sistema Único de Saúde, né? Muitos de nós que estamos na universidade, cursando nossos mestrados, doutorados, né? Que estamos nessa luta faz tempo, fazemos parte das pessoas que vivem nesses espaços. E eu uso para minhas reflexões as percepções que eu tenho nesses espaços também, não só no espaço acadêmico, não só o que está sendo discutido entre a militância negra, os movimentos organizados, porque na periferia, nas pessoas do povo, a grande maioria das pessoas sequer sabe o que são os movimentos sociais e sequer participaram ou tiveram alguma experiência com o movimento social negro. É preciso dizer isso. E eu venho desse espaço. Então, as minhas reflexões, elas partem tanto da experiência acadêmica, experiência de militância, sempre em todos os espaços onde estamos, das pesquisas, mas também das experiências da vida, do dia a dia, o lugar que é o chão do dia a dia, né? E a grande maioria das pessoas não estão nesse pé de que rompeu com o mito da democracia racial. Não é muito difícil você ouvir as pessoas dizer, mas racismo eu nunca passei racismo, eu nunca tive isso, não, isso é discurso segregador, é discurso vitimista, não, isso não acontece, sério, isso é muito comum, e nós que atuamos na educação básica, a gente vê isso com muito mais frequência, muita frequência mesmo. Então, o mito da democracia racial, ele foi quebrado em partes, em setores, setores institucionais. E o que eu tenho percebido nos últimos anos, e aí eu acho que todo mundo percebe, né? Que eu acho que é um pouco disso que você disse, Michele, que agora os discursos, né, ganharam muita força, né? O discurso da negação. Se antes alguém tinha algum receio de falar, porque ficou durante bastante tempo, discutindo as ações afirmativas, reduzindo a questão racial às ações afirmativas, e a gente sabe que esse é um problema também, porque isso não reduzir, o problema é muito maior, que é o que você falou, né? Falar da violência, do genocídio, da exclusão real, das desigualdades raciais evidentes, né? E muitas vezes, durante um bom tempo, se foca a atenção em uma coisa. Isso é sempre estratégia. É estratégia de desviar a atenção dos reais problemas. E também estratégias jurídicas, como você leva, tudo vai para o STF, fica anos lá, como ficou a DPF 186 por conta das cotas na universidade, como ficou a DIN 3239 por conta dos direitos quilombolas, direitos territoriais, que é direito à terra, né? Ficou
mais de uma década no STF para se decidir isso, e aí se desvia a atenção desses problemas, porque a questão da terra, a questão do direito à terra é algo inerente à história negra nesse país. O direito à cidade, o direito à propriedade, que são esses assuntos que nós devíamos estar falando, porque isso implica reparação. E aí, quando a gente desvia a atenção para um tema, um tópico da questão racial neste país, que é estruturalmente construído com base no racismo, todo o sistema político, jurídico, que agora que o direito está falando sobre isso, né? Mas tudo muito bem fundamentado em um sistema jurídico de exclusão racial, né? E aí nós não focamos no que realmente importa. E aí desvia-se as atenções. Por que eu trouxe hoje a filosofia do Steve Biko para a gente falar? Justamente para a gente ver o quanto ela é crítica, o quanto ela tem coisas para a gente pensar, e como houve a apropriação do conceito, né, da categoria, que é importante que a gente reflita um pouquinho sobre os desvios de atenção que estão nos colocando. Os desvios de atenção. As políticas de ação afirmativa são importantíssimas, e este ano é a avaliação, né, da política, e aí eu fico extremamente indignada com a pobreza do debate, às vezes, porque, na verdade, deve ser qualificado. É uma política pública legitimada, instituída por lei, e toda política pública é avaliada. Agora, é avaliar, é ver o que, de fato, foi efetivo nesses anos de política de ação afirmativa, o que ainda precisa ser feito, o que deve ser reformulado. Não está em debate se as cotas, se eu sou a favor ou contra as cotas, se ela é legal ou não é um direito já decidido, inclusive, pelo STF, não tem mais recurso há muito tempo. Então, ficar debatendo se eu sou contra, se eu sou a favor, já era, sabe? Agora é outro patamar, é um debate mais qualificado. E lembrando que, por exemplo, porque isso está no campo do camuflar, do desviar a atenção para os reais problemas. Por exemplo, algumas instituições só começaram a implementar as cotas muito recentemente. A lei tem 10 anos, mas a implementação de fato não tem tudo isso. Por exemplo, na pós. A maioria das pós-graduações no país começaram a implementar recentemente agora. Entendeu? As desigualdades no mercado de trabalho permanecem. As desigualdades na universidade, no corpo docente, permanecem. Esses são as reais questões, né? Mas as outras questões, né, que dizem respeito à negação da humanidade, né, das pessoas, né? Então, quando nós estamos falando de consciência aqui, negra, não é só trazer à tona um novo herói, não é só derrubar os monumentos coloniais, né, para colocar os nossos monumentos, que a nossa história é muito importante, elas devem estar nos monumentos, nas praças públicas. A história pública é muito importante, porque quando a gente não tem memória e não tem história, a gente não tem futuro. Não. É exatamente o que Steve Biko fala, e que eu acho lindo, maravilhoso, né? Eu até mencionei. Mas também as condições reais, materiais, práticas de existência, que é disso que eles não, que ninguém quer falar, porque implica reparar e indenizar, compensar pelas consequências de todo esse processo muito bem estruturado no racismo, do pós-abolição, sobretudo. Eu espero ter te respondido alguma coisa em relação a essa questão. Nós temos uma pergunta no chat, mas antes eu só vou... Não foi isso, falar que a gente rompeu com o mito, não é isso. É que há um imaginário, o mito da democracia racial, ele foi colocado, né, instituído, e ele está no imaginário social. Ele estava no imaginário, é isso que ela diz. Estava no imaginário social velar o racismo, para demonstrar uma harmonia entre as raças, que nós sabemos que é mentirosa.
E aí o que a Sueli trouxe é agora a sociedade não está fazendo questão de velar isso mais. É um outro cenário, está se moldando um outro cenário, em que não há a necessidade de manter o mito da democracia racial. É essa linha de debate que ela trouxe que eu achei muito interessante. Perfeito. E que eu acho que eu não soube pontuar muito bem. Mas é nesse sentido, não que nós rompemos, porque, de fato, né, nós não... E ela não perfeito. Inclusive, casa direitinho com o que o Steve Biko disse, que é aquela ideia de colisão entre negros e brancos que trabalham juntos e tudo mais, que, na verdade, não acontecia na realidade, no caso do apartheid. Mas pensando no nosso caso aqui, brasileiro, eu mencionei isso em um evento agorinha, né? Você convida negros para falar em um evento, em uma mesa, você traz um colega para de vez em quando fazer uma palestra, mas nas suas instituições os negros não estão. Seus trabalhos não estão contemplados. Você não passa no concurso, você não passa na seleção, seu currículo não é escolhido. E aí cria-se uma ideia de que há realmente uma colisão contra o racismo, né? E realmente é isso. O mito estava no imaginário e agora ele está nas bocas, né? Ninguém mais, todo mundo saiu do armário. É isso que aconteceu nesses últimos anos. Ninguém tem problema mais de falar abertamente. Né? Muitos não vão dizer apenas eu te odeio porque você é negro, porque por conta da lei, né? E de repente pensa assim, não, eu vou responder um processo, mas está evidente. E eu até prefiro. Eu vi que está no chat aí o Flávio Muniz, né? O meu amigo e colega de trabalho de Tevre, e aí, uma vez ele falou em um evento, né? Até prefiro, é muito bom que o racista se manifeste, que a gente saiba com quem que está lidando. De certa maneira, eu até prefiro também, sabe? Esse camuflar os aliados e tudo mais, levou a gente até onde a gente está, porque quando você não trata o problema na raiz, quando ele vem com força e você não está preparado, porque você foi enfraquecido. Faz-se toda uma estratégia para enfraquecer as correntes mentais, enfraquece as ações do sujeito. Bom, no chat, primeiro agradecer a participação, né, dos que estão aqui até agora nos acompanhando e dos que vão assistir posteriormente. E aí, obrigada a Zenaide, a Érica e ao professor Flávio, que já esteve aqui com a gente. E aí eu vou exibir aqui a pergunta da Zenaide. A Zenaide pergunta assim, professora Vanilda, por que a diáspora africana não é como a diáspora judaica? Nossa, hein? Essa sua pergunta aí é muita história, assim, não vou responder, é claro, né? Eu vou tentar compreender exatamente o que a sua pergunta. Eu imagino que você queira dizer essa questão da união, essa questão de trabalharem juntos em prol de um objetivo, né? Ou seja, estou contigo e não abro, né? Eu imagino que seja um pouco disso, né? Por diversos fatores, né? São processos diaspóricos completamente diferentes, né? A diáspora africana foi uma diáspora forçada, foi a escravização, a captura de africanos no continente que foram escravizados, trazidos para as colônias de forma ilegal e desumana, né? E fez parte disso não somente um processo físico, mas um processo de construção de situações, né, de uma realidade em que separavam essas pessoas também. Não só fisicamente, os seus povos, né, mas também mentalmente. Mas sempre a ideia de jogar digamos que... Vou dar um exemplo prático, para ver se eu consigo, né? Diferentes povos foram trazidos para o mesmo local e escravizados. Juntaram-se no mesmo lugar povos que eram inimigos, porque a África é um continente imenso, com diversos reinos e diversos povos, milhares de reinos e povos que não conviviam entre si como em qualquer outro lugar do mundo, povos normais, né?
E essas pessoas, no mesmo lugar, tiveram que criar estratégias para sobreviver e reconstruir a sua humanidade ao longo do tempo, ao longo dos séculos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? E essa construção, ela contou com toda uma base racial de séculos, né? Mas, sobretudo, a partir do século XIX, claro, né, o racismo do pós-abolição, porque todas as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, jurídicas, elas foram desconstruídas, né? Não conseguiram eliminar o todo, né, porque a resistência, a luta pela liberdade sempre foi muito grande, mas causou uma destruição muito grande. E essa ainda é uma luta constante, né? E aí, no caso do racismo, ali do século XIX, início do século XX, cuidou além de destruir a humanidade, né, de negar direitos e possibilidades de ações. Mesmo com o racismo em relação ao Holocausto, a Segunda Guerra, né, depois da Segunda Guerra, houve toda uma articulação para que fosse possível a reparação aos judeus, né, para que eles pudessem reconstruir, e aí surge o Estado de Israel e tudo, né? Então, é uma outra construção histórica. A construção em relação aos africanos, ela ainda está em curso. A sua humanidade, e aí eu estou pensando africanos do continente na diáspora, ainda é constantemente negada. Não se fala do Holocausto, de holocaustos em África, né? Genocídios de dimensões imensuráveis. E nós sabemos que existiram muitos. Então, existe uma diferença de tratamento. Não que um ou outro seja menos ou mais importante. É óbvio que todas essas atrocidades, esses crimes contra a humanidade são todos abomináveis, de todos os pontos de vista. A questão é qual vida tem valor e qual vida não tem valor. Né? Então, é muito difícil a gente responder a uma pergunta dessa, porque engloba uma série de elementos que a gente tem que tratar nas suas nuances, né? E a história africana e afrodiaspórica é a história da luta pela liberdade e humanidade ainda em curso, né? Bom, eu acho que nós já podemos caminhar para o encerramento. Foi, além de prazeroso, instigador a fala de Vanilda, gostei muito. E aí, a Zenaide agradece, né, a sua resposta. E aí eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Vanilda pode fazer suas falas finais, suas considerações finais para a gente. Então, Michele, obrigada por essa conversa de hoje. Para mim, extremamente prazerosa. Obrigada a todos que estavam aí, que estão aí, né, que nos acompanharam até agora, né, nessa véspera de feriado aqui. São reflexões, né, que a gente traz para a gente continuar pensando e, de repente, em outro momento, a gente aprofunda um pouco mais no debate, mas que cabe muito bem ao nosso contexto, né, à nossa realidade. Obrigada, Zenaide, Flávio, que estava aí, quem mais que eu vi aqui? A Érica. Ai, obrigada. É isso, né? Então, foi muito bom. Eu espero reencontrá-los em breve, né? Obrigada, Michele, e ao Difusa, mais uma vez. Bom, também agradeço a participação de todos e todas. Aos que vão assistir posteriormente, também agradecemos. Se inscrevam no nosso canal, nos acompanhem nas redes, por mais que estejamos um pouco ausentes, mas de vez em quando nós trazemos aí algumas falas de notória importância para a filosofia, e hoje foi a professora Vanilda que nos agraciou. Então, uma boa noite a todos e todas. A filosofia respira. Até mais.